Vamos lá, pessoal, vamos iniciar a nossa mentoria de homilética. Hoje é a nossa primeira aula e a gente vai trazer um conteúdo muito importante durante esse tempo que a gente vai ter aqui, tá? E a primeira aula, eu vou tratar de alguns assuntos bem básicos, introdutórios. O intuito aqui não é falar de homilética dentro de uma questão técnica e acadêmica, mas é trazer a homilética para uma questão prática, tá? Para a vida ministerial, para aquilo que a gente realmente vai precisar do dia a dia, né? Seja num púlpito pregando, seja numa sala de aula ensinando. Então esse é o principal conceito aqui, tá? E a principal coisa que a gente precisa entender é que todo o entendimento, tá, ele nos leva a um melhor aprofundamento. Então, toda vez que a gente melhora a compreensão, a gente melhora a performance da coisa, da técnica, isso também nos leva a um aprofundamento, a um nível novo daquilo que Deus tem preparado para a gente. E nada melhor do que a gente pegar de um conteúdo, sabe? Porque a homilética, ela é a arte de você ensinar e pregar a palavra, né, dentro de um contexto proposto, principalmente visando um público-alvo. Não adianta você apenas sair falando, sair comunicando sem estar se conectando com as pessoas que estão te ouvindo. Existe uma frase no mundo da liderança cristã, que inclusive é escrito por um grande líder, né, que diz que muitos comunicam, mas poucos estão se conectando. Então, a homilética, ela me ajuda não apenas a comunicar a palavra, né, ou ensinar a palavra, ela me ajuda a conectar aquilo que eu quero ensinar com quem está ouvindo. Então, o principal intuito de vocês aprenderem homilética, cada uma das técnicas que a gente vai abordar aqui, né, principalmente dentro de estrutura de aula, de estrutura de pregação, o intuito é para que a pessoa que está te ouvindo, ela se conecte com a mensagem que você quer passar. Esse é o principal propósito, né? Então, na primeira aula, a gente vai aprender algumas coisas mais básicas da diferença de pregação e ensino. Na segunda aula, a gente vai aprender sobre estrutura de aula. E na última aula, sobre estrutura de pregação, tá? Então, a homilética, ela é essa ferramenta para que a gente possa desenvolver a arte de pregar e de ensinar a palavra de Deus. Então, eu já gosto de começar a aula falando sobre os erros que muitas pessoas cometem quando o assunto é comunicação, quando o assunto é a homilética, né, a pregação, a eloquência daquilo que a gente transmite. Então, uma coisa que a gente precisa entender é que se a sua aula ou se a sua pregação, ela não prende a atenção das pessoas, talvez você esteja cometendo alguns desses erros que eu vou citar aqui para vocês. O primeiro erro é começar sem saber aonde você quer chegar. Tem muita gente que ela chega num púlpito ou ela entra numa sala de aula e ela não sabe para onde ela quer ir. Ela não sabe principalmente para onde ela quer conduzir as pessoas que estão ouvindo, né? E ter essa noção é muito importante, porque às vezes você tem o conteúdo, mas o que eu vejo de muitos professores, de muitas pessoas que me procuram, é que às vezes elas têm o conteúdo, elas têm a mensagem, mas elas não têm aquilo organizado de uma forma mais sistemática ou até mesmo metódica, né? Dentro de um processo de estrutura, que é importante, gente, porque se a gente quer dar excelência, se a gente quer comunicar essa mensagem para que as pessoas entendam e se conectem com aquilo que a gente está ensinando a pregar, nós precisamos entender e saber onde nós queremos chegar. Qual é o meu objetivo final da minha aula, né? Eu já vou dar um spoiler aqui para vocês. Ter um objetivo, seja no ensino, seja na pregação, é fundamental para que aquilo que você vai transmitir seja feito com excelência. Porque muita gente, por exemplo, ela escolhe um texto bíblico, separa alguns versículos e simplesmente começa a falar e sai falando, né? Mas o que nós precisamos entender é que toda boa mensagem, ela precisa responder uma pergunta, né? E qual é a pergunta? O que eu quero que as pessoas levem para casa? Tipo, o que eu quero que as pessoas aprendam? O que eu quero que elas guardem? O que eu quero que elas levem para casa? Porque se você não tem um objetivo claro, seu público também não vai ter. Se você não sabe aonde quer chegar, o seu público também não vai saber aonde chegar. Então, a primeira coisa que eu e você precisamos entender é isso, porque o primeiro erro que as pessoas cometem é elas começam sem saber para onde vão. Elas começam sem saber para onde querem ir. É o primeiro erro e é um erro muito clássico dentro de sala de aula ou dentro
de um ambiente de igreja, né, de um púlpito de pregação. O segundo erro, eu acho que todo mestre vai se identificar com isso aqui, é querer falar tudo sobre o texto, tá? Eu acho que na pregação e no ensino, a gente tem o famoso tempo, né, de aula ou tempo de pregação. Geralmente um tempo de aula ele pode durar de 1 hora a 2 ou mais, ou a pregação geralmente ela está ali em torno de 40, 50 minutos, né? Eh, Pelo menos na maioria das igrejas é assim. Mas, por exemplo, na minha igreja, aqui na Novos Começos, eu sou professor do Start, agora eu também estou ajudando na parte de coordenação, e o tempo de aula que a gente tem para dar no Start diminuiu, agora são 45 minutos. Antes era 50, que já era pouco, né, e agora foi para 45. Então a gente tem ali 45 minutos para administrar. Dá para falar de tudo? Não. Né? Então esse é o segundo erro que as pessoas cometem. Elas querem falar tudo sobre o texto, elas querem ensinar tudo que elas têm. E quem quer ensinar sobre tudo, acaba não ensinando sobre nada. Por quê? Você não é objetivo, você não tem um objetivo específico. Segundo ponto, né, que é interessante. Lembra que o primeiro ponto foi um objetivo final, para onde eu quero conduzir as pessoas? O segundo é um objetivo específico. Ou seja, eu preciso. Se eu não vou conseguir falar de tudo, eu preciso pelo menos ter um assunto que vai gerar um bom entendimento em cima daquela matéria ou em cima daquela pregação. Então, isso aqui é interessante, porque você não precisa esgotar todo o assunto em uma única aula ou em uma única pregação. Quem tenta falar de tudo acaba não aprofundando nada. Então é melhor você ensinar uma grande verdade de forma clara do que 10 de forma superficial. Então, às vezes, a gente quer colocar muito conteúdo em pouco tempo de aula ou de pregação. Só que é muito mais importante a gente, às vezes, falar bem sobre um único assunto do que você querer falar sobre 10 e não conseguir falar praticamente nada. Então, esse é o segundo erro que as pessoas cometem, né? Elas querem falar tudo sobre o texto. Terceiro erro é quando elas querem terminar, seja a pregação ou a aula, sem uma aplicação, sem que haja vamos dizer assim, né, uma prática moral em cima daquele assunto, né? Porque conhecimento sem aplicação gera informação e não transforma ninguém. As pessoas elas vão querer apenas um conhecimento, uma informação, que não há uma aplicação prática na vida, sabe? Toda pregação, toda aula, por mais teológica que uma aula seja, por mais impactante que uma pregação seja, as pessoas precisam ter uma aplicação prática para a vida delas. Porque toda aula e toda pregação precisa responder uma pergunta. E a pergunta é: e agora? Né? O que essa palavra mudou na vida de quem está ouvindo? Né? O que essa palavra está mudando? O que essa palavra está gerando? Então, isso aqui é fundamental para que a gente entenda, sabe? Porque ensinar a Bíblia ou pregar, né, não é apenas despejar conteúdo em cima das pessoas, é conduzir pessoas à transformação. Porque se você quer aprender a montar aulas e mensagens que sejam bíblicas, organizadas, impactantes, né, nós estamos aqui nessa mentoria para ensinar isso para cada um de vocês. Então, é por isso que o meu objetivo aqui é capacitar vocês, né, a transformar qualquer texto bíblico em uma aula ou em uma pregação totalmente organizada, didática, cristocêntrica principalmente, e aplicável, tá? Então isso aqui são fatores principais para a gente ter uma aula ou uma pregação organizada. Primeiramente, ela tem que ser bíblica. Segundamente, ela tem que ser didática. Terceiro, tem que ser cristocêntrica. E quarto, tem que ser aplicável, tá? Então, bíblica, didática, cristocêntrica e aplicável. Bíblica sempre vai ser primeiro. Seja a pregação, ou seja a aula, tem que ser bíblica, né? A gente não está aqui para ensinar o que a gente quer, nem o que a gente acha. A gente está aqui para ensinar e pregar a palavra de Deus. Depois, tem que ser didático, né? O nosso conteúdo precisa ser dinâmico, precisa conectar as pessoas, precisa ter dinamismo na aula, porque senão fica aquela coisa chata, aquela coisa maçante, né? Eu talvez na mentoria não vou abordar sobre esse assunto, mas no final da mentoria, na última aula, vocês vão ter uma novidade, que nessa novidade vai ter muita coisa boa para vocês. Mas vamos lá. Eu vou fazer uma pergunta aqui, é uma pergunta retórica, tá? Vocês não precisam responder.
Você acredita que conhecer muito da Bíblia faz alguém ensinar bem, né? Não sei se você acha que sim ou não. Porque saber a Bíblia é essencial, tá? Não é à toa que eu falei aqui para você que o primeiro ponto mais importante é que a pregação ou a aula tem que ser bíblico, né? Assim como a Gisele colocou aí, ó, bíblico, didático, cristocêntrico e aplicável, né? Ou seja, saber a Bíblia é essencial, mas ensinar é uma habilidade. Pregar também é uma habilidade, tá? Não é uma coisa que não é só, como eu falei, não é só você pegar o microfone e sair falando, porque nem todo bom pregador é um bom professor, assim como nem todo excelente professor será um bom pregador, será o melhor pregador, vamos dizer assim, né. Tem pessoas que vão conseguir fluir nos 2, mas tem pessoas que vão talvez ter uma unção e um chamado ministerial mais focado para pregação ou outro mais focado para o ensino, né. Eu, por exemplo, eu tenho um chamado hoje muito mais focado para a área do ensino. Então, toda vez que eu vou pregar, eu preciso me controlar, vamos dizer assim, né, me policiar para que eu pregue e não ensine, né. Não é que na pregação não vai ter ensino, né, mas existe uma aplicação, um propósito direcional para cada um dos 2. E pregação não é ensino, e ensino não é pregação. Isso aqui precisa ficar bem claro aqui para vocês, né. Pregação e ensino são coisas totalmente distintas, tá. Porém, são coisas que caminham juntas, né. E aqui vai entrar aqui o paradoxo, né. São coisas que são distintas no seu propósito, mas elas caminham juntas, né? Lá em Mateus 4:23, né, a Bíblia vai dizer: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças, né? Então, existem 2 pontos importantes aqui em Mateus 4:23, é que Jesus ensinava nas sinagogas e ele pregava o evangelho do reino, né, por toda parte. Então, essas são as 2 atividades de Jesus, né? Ele ensina e ele prega. Então, isso mostra que existe diferença entre ensinar e pregar. E é interessante que, geralmente, o ensino vinha primeiro, antes da pregação, né? Mas eu não vou falar sobre isso aqui agora, porque antes de qualquer coisa, a gente precisa entender e precisa saber separar o ensino da pregação, para que não haja confusão, porque existe uma grande confusão, às vezes, em algumas igrejas, eu vejo, porque eu já fui em algumas e já percebi isso, né? Porque, por exemplo, tem muita igreja que transforma um seminário ou uma escola bíblica em um culto. Assim como tem muita igreja que transforma um culto, né, para pregação, em uma sala de aula. Então, nenhum dos dois está correto, tá? Porque cada ambiente possui o seu propósito. Cada ambiente tem um propósito específico. O ambiente da sala de aula tem um propósito, o ambiente de um púlpito para pregação tem outro propósito, né? A própria palavra, por exemplo, o que que é sermão? A pregação, ela nasceu, na verdade, da palavra sermão, tá? Acho que a palavra pregação, ela é uma palavra mais nova, até porque ela vem de uma palavra grega, que é a palavra querigma, né? E a expressão querigma no grego significa anunciação, né? Proclamação, né? Todas as vezes que você vai ver ali que, por exemplo, Jesus ele estava ensinando na sinagoga e pregando o evangelho do rei, querigma, ele estava anunciando, porque o intuito de uma pregação ela sempre tem o propósito de anunciar algo, né, de proclamar algo. Esse é um dos principais propósitos de uma pregação, tá? Porém, a palavra mais original, mais utilizada, né, era a palavra sermão, né? Então o sermão, inclusive, ele deriva do latim, da palavra sermo, tá? SERMO, que significa um discurso. Então, na Bíblia, a gente não vai encontrar um manual de homilética, né? Nós encontramos modelos de sermões, por exemplo. A gente não pode encontrar um conteúdo, porque a homilética é um estudo técnico que ele veio existir muito tempo depois, né? Para que nos ensinar a organizar esse conteúdo que a gente tem na palavra. Mas, por exemplo, a gente vai encontrar modelos de sermões na Bíblia. Atos 2, a pregação de Pedro, ali para Pentecostes.
Atos 7, a pregação de Estevão, ela é uma pregação que tem um intuito evangelístico de anunciação do reino. Atos 13, o apóstolo Paulo também pregando, você vai ver que ali que o sermão do apóstolo Paulo é um sermão também de proclamação. E, por exemplo, o Jesus, né? Jesus ele é um dos maiores exemplos para vir para você, de alguém que também tinha essa diferenciação quando ele queria pregar, quando ele queria ensinar. Então, tudo aqui possui uma característica semelhante. É por isso que a pregação ela tem um intuito de provocar uma resposta mais imediata, tá? Isso aqui é algo que as pessoas precisam entender. O sermão, a pregação, ela tem o intuito de provocar uma resposta mais imediata. Por quê? Todo sermão, toda pregação, ela é proclamativa, ele é confrontador, tá? O sermão ele é evangelístico e ele também é persuasivo. Então, todo sermão tem essas 4 características. Ele é proclamativo, ele é confrontador, ele é evangelístico e ele também é persuasivo. Então, o foco principal do sermão não é ensinar todos os detalhes do texto, né? O foco de uma pregação é chamar as pessoas para uma decisão. É fazer com que as pessoas se posicionem. Como eu falei, é uma resposta imediata. Então, a pregação, geralmente uma pregação, como eu falei, ela tem 40 minutos. Gente, em 40 minutos, você não consegue estruturar toda uma linha de raciocínio de ensino para dar detalhes mais minuciosos, sabe? E é por isso que tem gente que às vezes quer ensinar numa pregação e não consegue cumprir o propósito daquilo que ela foi fazer. Porque o sermão, ele é proclamativo, confrontador, evangelístico e persuasivo. Então, é por isso que ele procura uma resposta imediata. Então, o foco não é ensinar todos os detalhes, tá? É chamar as pessoas para essa decisão, para essa resposta ali mais imediata. É por isso que num sermão a gente vai encontrar muitos imperativos, né? Por exemplo, arrependei-vos, convertei, vocês precisam acreditar, crede. Você vai ver a Bíblia, quando ela está tratando de um sermão, de uma pregação, você vai ver muita palavra, arrependei-vos, convertei-vos, crede no nosso Senhor Jesus. Por exemplo, quando Paulo prega pro homem na prisão, né, ele fala, crede, será salvo tu e tua casa. É uma mensagem mais de resposta imediata. Paulo não perdeu tempo ali com. Até porque pregação, gente, eu não estou falando somente de ambiente de púlpito, ambiente de igreja, né? A pregação ela também acontece de forma evangelística, né? No mundo aí para fora. Então, o objetivo é ter uma resposta mais rápida, uma coisa mais imediata, para que as pessoas tomem uma decisão naquele momento, tá? Então, essa é a principal diferença. Agora, uma aula, ela já vai para um outro ponto. O ensino, né, que vem da palavra grega, né, didático, que ela é uma palavra que traz para a gente o entendimento da didática, né, a palavra didáskalo, ou didástico no grego, ela significa, né, a nossa língua, a didática, que fala sobre uma forma de instruir, de explicar, né, de transmitir o conhecimento que a gente tem. Então, esses são os pontos principais de uma aula. Toda aula ela tem um propósito, né? Eu falei dos 4 da pregação e as 4 características de uma aula é que, primeiro, ela está ali para instruir, para gerar instrução. Segundo, explicação. Eu não somente estou instruindo, falando, eu estou explicando aquilo que eu estou trazendo para as pessoas. É transmitir conhecimento, né? Porque para dar aula você tem que ter conteúdo, né? Geralmente dentro de um seminário que às vezes você vai ter ali um tempo, uma carga horária de 10 horas, por exemplo. Para dar 10 horas de aula, você precisa ter conteúdo, né? Porque senão você vai chegar ali, você só vai ficar enchendo, enchendo, enchendo as pessoas, né? E as pessoas vão perceber que você não tem conteúdo, né? Isso se torna algo bem nítido em pessoas que às vezes não preparam, né, a aula, não só no sentido técnico,
mas no sentido do conhecimento, da transmissão de conhecimento, né? Principalmente. E o quarto e última característica é formar discípulos, né? Todo o principal intuito do ensino é formar pessoas, formar discípulos, tá? Então, é daqui que surge a nossa palavra didática, tá? Eh, por exemplo, Jesus ele recebe o título de mestre, de rabi, justamente porque ele era um homem que ensinava, né? E a palavra ensino ali vem dessa expressão didática no grego, tá? Por exemplo, a palavra ensino, ela vai estar ligada com a questão do fazer discípulos. O principal intuito de você ensinar pessoas é você transformar pessoas por meio do conhecimento que você está transmitindo. E não somente transmitindo, mas formando no caráter daquela pessoa. É por isso que uma aula, ela exige mais tempo. A pregação, ela exige uma resposta mais imediata, mas a aula não. Uma aula, às vezes, vai exigir tempo. Às vezes não é só horas, às vezes podem ser dias, podem ser meses, dependendo do assunto. Tem assunto que não é digerido de forma tão rápida, né? Eu lembro na minha época de seminário que tinham aulas que eu ficava dias, e tinha aulas que eu ficava meses naquele assunto digerindo para compreender de fato, até você chegar a uma convicção clara daquele assunto, sabe? Então não se preocupe se você está dando aula e a pessoa não entender de primeira aquilo que você está ensinando. O intuito de uma aula de ensino não é pegar tem gente que vai pegar na hora, tem gente que vai ensinar, nem todo mundo é assim. Então se as pessoas não compreenderem naquele momento, calma, elas vão compreender em algum momento. Então o intuito de um ensino é basicamente esse, é basicamente isso. E esse aqui é um grande princípio, porque enquanto a pregação ela está gerando o nascimento, né, o despertar daquela pessoa, o ensino ele está gerando maturidade, tá? O principal propósito de cada uma das duas é essa. Enquanto uma desperta o nascer, a outra desperta para a maturidade, tá? Então, eu vou fazer uma comparação aqui agora da pregação e da aula, né? Por exemplo, enquanto o sermão ele tem o foco em gerar convencimento, não você vai convencer, mas o Espírito Santo vai gerar o convencimento, né? Mas o sermão ele tem esse propósito, né? Através do Espírito gerar convencimento na vida das pessoas, para que elas sejam convencidas por meio da palavra que você está ministrando. E quem tem esse papel de gerar esse convencimento é o próprio Espírito Santo. É por isso que você tem a missão de pregar a palavra, porque se você não prega a palavra, o Espírito Santo não vai convencer ninguém de nada, né? Até porque João 17 diz que ele é o Espírito da verdade que nos guiará a toda verdade. Então ele tem um compromisso de nos guiar à verdade da palavra de Deus. Quem disse isso foi o próprio Cristo, né? O Espírito da verdade vai guiar vocês à verdade, vai ensinar vocês a respeito de tudo que eu estou falando, estou deixando. Então, é isso aqui que a gente precisa entender, tá? Enquanto o sermão gera convencimento, uma aula ela gera formação. Então, enquanto a pregação convence, a aula forma, tá? Então, esse aqui eu vou fazer essas comparações para vocês entenderem. Enquanto o sermão é algo mais imediato, para convencimento, a aula é para formação, é para formar. Por isso que fazer discípulos, né, ensinando-os a guardar tudo que eu vos deixei, né? E depois fala ali batizando e tudo mais, mas o principal propósito aqui da aula é a formação de pessoas, né? Para que pessoas sejam formadas com base na palavra de Deus. Então a pregação, ela inspira o ensino, a aula, né? Ela gera o ensino para as pessoas. Enquanto a pregação desperta alguém, a aula, né, desenvolve alguém. Então, enquanto a pregação chama aquela pessoa para uma decisão imediata, a aula ela constrói um entendimento. Então, levem isso para vocês. Construção, tá? A aula ela está aqui para construir o entendimento.
E é por isso que eu falei, às vezes leva tempo, tá? Então, tem pessoas que às vezes vai levar tempo para que o entendimento seja formado. Então, novamente aqui trazendo a comparação, enquanto a pregação, geralmente ela traz uma forte carga emocional, para que a pessoa realmente tenha aquela decisão ali naquele momento, a aula ela gera uma forte carga explicativa, né? Então, geralmente, em uma pregação, não é que não há emoção numa aula, não é isso, tá? É claro, a gente faz com o coração, a gente faz com paixão, mas geralmente a pregação ela carrega uma carga emocional maior do que a aula. A aula geralmente ela precisa ter uma carga mais explicativa, aonde você precisa ser um pouco às vezes mais racional numa linha de ensino. Não que você não vai fluir na unção, no poder, tudo isso acontece, mas querendo ou não, uma aula carrega uma carga um pouco mais densa, uma carga mais explicativa, tá? E é por isso que numa pregação a gente tem tempo menor e geralmente numa aula a gente precisa ter um tempo maior, tá? É basicamente isso aqui que que eu queria falar com vocês, tá? Porque, quando a gente tem esse entendimento da diferença da pregação para o ensino, agora a gente vai entrar num ponto que eu creio ser muito importante. Por quê? Lembra que lá no começo eu falei que muitas pessoas começam a pregar ou a ensinar sem saber aonde elas querem chegar, sem saber onde elas querem ir? E esse principal propósito, essa principal questão acontece porque elas não definem um objetivo de aula ou de pregação. Elas não sabem para onde elas querem chegar. E eu vou aprofundar um pouquinho mais nisso, porque na semana que vem, quando eu entrar na estrutura de aula, isso aqui vai estar um pouco mais formado em vocês. Vocês vão compreender de uma forma melhor, tá? Então aqui tá um dos maiores erros, né, das pessoas. Como eu falei, elas escolhem, né? Depois elas começam a falar sem saber aonde querem chegar. E quem não sabe para onde vai, né, como eu falei para vocês lá no início, leva as pessoas para lugar nenhum, né? É por isso que toda aula, ela precisa, toda aula e toda pregação, mas aqui eu vou focar um pouco mais na aula, tá? Toda aula, ela precisa, é claro que toda pregação também precisa, mas toda aula, ela precisa de um objetivo final, tá? E o que que é esse objetivo? É o resultado que você espera no aluno. O que você espera nas pessoas que estão te ouvindo? Você entra em sala de aula, você entra, você sobe num púlpito, ou seja onde for pra pregar, você tem um objetivo? Tipo, o que que você espera que aquelas pessoas aprendam com a aula ou com a pregação que você vai trazer? Porque isso aqui não é o que você vai falar, entenda isso, não tem a ver com o que você fala, é o que a pessoa será capaz de fazer depois que ela aprender. Então, isso aqui, gente, muda tudo, porque o foco de uma pregação ou de uma aula não tem a ver com o que eu falo, tem a ver com o que as pessoas serão capazes de fazer após elas aprenderem aquilo que eu estou falando, aquilo que eu estou pregando ou ensinando. Então não tem a ver com o quanto eu falo, tem a ver com quantas pessoas que estão ouvindo vão poder entender e praticar e viver essa realidade, tá? Isso aqui é fundamental, porque toda aula, tá? Ela precisa responder 3 perguntas. Pregação também, mas é como eu falei, agora eu vou focar um pouquinho aqui em aula. Toda aula tem que responder 3 perguntas. O que que a pessoa sabe, o que que ele deve saber, o que que ele deve compreender e o que que ele deve praticar. Então, toda vez que eu for, dar aula, pregação também, tá? Mas como eu falei, como eu tô mais focado aqui agora em relação à aula, toda aula ela tem que responder isso aqui, essas 3 perguntas. O que que a pessoa deve saber, o que que ela deve compreender e o que que ela deve praticar. Quando eu falo de saber, é conhecimento, informação, né? Um exemplo aqui, eu vou dar uma aula onde eu vou falar ali sobre a vida de José, eu estou ensinando sobre a vida de José. Então o que que o aluno tem que conhecer? O que que ele tem que saber? Né, o primeiro ponto, a primeira resposta que eu tenho que dar para ele. Ele tem que saber sobre a vida de José.
contexto histórico, os personagens ali que cercam a vida de José. Ele tem que saber dos acontecimentos, então, tem que ser explicativo, tá? Sobre o contexto ali da vida do personagem. Então, isso tem a ver com o saber, com o conhecimento. Primeira coisa que ele precisa entender. O que ele deve saber? Isso. Segundo, o que ele deve compreender? Agora, entra a interpretação. Não basta eu decorar informações, fatos. O aluno, a pessoa que está me olhando, ela precisa compreender o que eu falo. Isso aqui é o ponto que muitas pessoas pecam, né? Porque elas falam e ninguém entende nada. E se o que eu estou falando não gera compreensão, de nada vale, tá? Porque o aluno, ele precisa entender, né? Por exemplo, eu estou falando que o José sofreu, né? Por exemplo, José na Bíblia foi um homem que sofreu? Sim. A questão é, Deus abandonou José? Não. Então, qual é a compreensão que eu preciso gerar nas pessoas, seja na pregação, seja no ensino? É que Deus governa a nossa vida até mesmo em circunstâncias difíceis, por exemplo. Não adianta eu chegar a falar, não, porque José sofreu, Deus abandonou José e acabou. Eu não gerei uma compreensão. Eu preciso, às vezes, ser claro naquilo que eu estou ensinando, tá? É aqui que a gente vai entrar para o campo da revelação, né? Porque toda pregação, toda aula, ela precisa ter revelação. Ninguém caminha numa vida cristã sem revelação, né? A revelação ela é a base de toda aula e de toda pregação, porque senão é só conteúdo vazio. É conteúdo que não gera, conteúdo que não tem valor, que não agrega, sabe? Nós fomos chamados para caminhar, para ensinar e para pregar, mas com base em uma revelação que o Senhor tem nos dado. Isso aqui é fundamental. Para quê? Para que a revelação ela tenha esse propósito de gerar compreensão, fazer as pessoas despertarem, entenderem aquilo que você está falando, né? Para quê? Para que depois que elas compreendam, elas pratiquem. Terceiro ponto. Toda aula responde essas 3 perguntas. Primeiro, o que ele deve saber. Segundo, o que ele deve compreender. E o último, o que ele deve praticar. E esse aqui é um dos pontos mais importantes, né? Lá em Tiago 1:22 diz: sede praticantes da palavra. Então, toda aula e toda pregação, ela precisa terminar com as pessoas dizendo: e agora? Se não houver prática, né, se não houver vida prática, é só informação, é só conteúdo vazio, porque não houve revelação. Então, isso aqui, gente, é muito importante. Lá em Atos, tem um texto que eu amo demais, que é lá em Atos 2:37, que é logo após Pedro, ali tá, é uma pregação, né, a pregação de Pedro ali. Logo após que Pedro ele acaba de pregar, as pessoas, a multidão, fica atônita, né, ela fica ali apreensiva com aquela mensagem, e elas começam a olhar umas para as outras e as pessoas começam a se perguntar: "O que faremos agora?". Ou seja, a palavra, ela despertou um senso de propósito naquelas pessoas, ao ponto delas perceberem, né, por meio daquele sermão, daquela pregação de Pedro, tipo assim: "Cara, isso que ele pregou, isso que ele falou, gerou algo em mim ao ponto de que eu entendi que eu preciso fazer algo", né. Depois vocês podem ler com calma lá em Atos 2, a partir do 37, vocês vão ver que eles falam: "O que nós faremos agora?". Eles ficam maravilhados, sabe. Eu vou até ler aqui com vocês, eu vou abrir aqui rapidinho, que eu amo, esse texto, né. É um texto que para mim é muito importante para esse assunto, né. Logo depois que ali e essa pregação aqui de Pedro, ela é bíblica, né, ela é cristocêntrica, como eu falei para vocês, né, ela é bíblica, é didática, é cristocêntrica e é aplicável, porque Pedro está falando de Jesus aqui, né. E é interessante que no versículo 37 ele diz assim, ó: "Quando ouviram isso, ficaram profundamente aflitos e perguntaram a Pedro, né: 'Irmão, o que faremos?'". Aí Pedro responde: Arrependam-se, né, e cada um de vocês sejam batizado em nome de Jesus Cristo para perdão e receberão o dom do Espírito Santo", né. Então você percebe que, como eu falei, a pregação ela tem esse intuito mais apelativo, de se arrependam, né, mas as pessoas ali, elas têm um propósito despertado, elas compreendem que elas precisaram fazer algo. Então, se a sua mensagem, se a sua pregação, se sua aula não gera isso nas pessoas, ao ponto delas
se perguntarem: "O que que eu vou fazer?", sabe, tipo assim: "Cara, o que que eu vou fazer a partir de agora? O que que eu vou", sabe, com isso que eu tô recebendo. Então, isso aqui, gente, é fundamental para tudo que a gente está ensinando, sabe? Porque dentro dessas técnicas, dessas coisas mais táticas que eu estou abordando aqui com vocês, uma coisa que eu acredito ser muito importante falar para a gente poder caminhar para o fim já é sobre um assunto, né, na homilética chamada de taxonomia, a taxonomia de Bloom, né? Inclusive ela é muito ela é usada dentro do campo de acadêmico, de ensino, tá. E calma aí, deixa eu só atualizar aqui. Ela é muito usada dentro do campo acadêmico, como eu falei para vocês. Taxonomia de Bloom, se vocês já ouviram falar sobre isso, se não, procurem, né, esse assunto, porque é um assunto muito interessante, porque é uma ferramenta da pedagogia, tá? E ela se harmoniza muito bem com o discipulado cristão quando é usado de forma correta, tá? O que que é a taxonomia de Bloom? Ela é um modelo criado por um psicólogo educacional chamado Benjamin Bloom, né, no ano de 1956, onde ele nos ensina a organizar processos de aprendizagem em níveis, tá? Então ele meio que ajuda o professor a planejar aulas que vão além de uma simples transmissão de informação, né, para que conduza aqueles alunos a uma aplicação prática daquele conhecimento. Ou seja, essa taxonomia de Bloom, ela responde à pergunta: como fazer o aluno sair do conhecimento para a prática, tá? Então, no ensino bíblico, isso aqui vai nos ajudar a formar discípulos, e não apenas pessoas que acumulam uma informação sobre a Bíblia. Então, isso aqui é muito importante para a gente compreender, né? Era como eu falei, era uma ferramenta que organiza a aprendizagem em etapas, tá? Então ela mostra que aprender não é apenas decorar informação, mas compreender, aplicar, viver aquilo que foi ensinado, tá? Então é levar o aluno para o conhecimento da palavra de Deus, para entender e para praticar. Então, como é que funciona cada uma das etapas do da taxonomia de Bloom? São exatamente 6, tá, etapas. Depois eu posso até colocar aqui para vocês no texto ou mandar para vocês lá no grupo. E deixa eu só colocar aqui para vocês. Vamos lá. O primeiro ponto da taxonomia de Bloom é o conhecer, tá? Ou o lembrar, porque o aluno ele aprende de fatos e informações. Então a primeira coisa que vocês estão fazendo ali, organizando o conteúdo de vocês, é para gerar conhecimento. Por exemplo, quem escreveu o livro de Efésios, né? Aonde aconteceu o Sermão do Monte, ali é um fato, uma informação a ser dada. Então esse é o primeiro ponto do nível de aprendizado. Primeiramente, as pessoas precisam conhecer aquilo que está sendo transmitido. Segundo, como eu falei já, compreender, né? Eu até usei já essa taxonomia nas 3 respostas que eu falei para vocês ali, né? Saber, compreender e praticar. Mas agora eu vou detalhar para vocês, né, de uma forma mais didática. Então, primeiro, conhecer. Segundo, compreender, tá? Que o aluno ele precisa entender o significado do texto, seja na pregação ou seja em uma aula, né? Por exemplo, quando Paulo ele está ensinando sobre a armadura de Deus, ele está falando ali em Efésios 6, né? Vestíveis da armadura de Deus, tomai do capacete da salvação, da couraça da justiça, das sandálias do evangelho, a espada do espírito, o escudo da fé. Um exemplo, tem muitas pessoas que não percebem que a armadura não é para você guerrear, a armadura é para você resistir. O próprio Paulo ele fala, é para que tomai da armadura para resistir no dia mal. Não é para você pegar e tentar lutar, porque a guerra ela já foi vencida em Cristo. Se você para, tem muita gente que confunde porque ela não leu o contexto, né? O próprio Paulo, quando ele está falando sobre isso, por exemplo, toda a expressão da armadura de Efésios, ela aponta para a palavra. Então, se revestir da armadura é se revestir da palavra.
Porque é com a palavra de Deus que eu resisto ao dia mal. É que eu resisto ao diabo. Por exemplo, ela fala dos calçados do evangelho. Salmo 119, 115, 105. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. A espada do Espírito, Hebreus 4:12. A palavra, ela é livre e eficaz, tão penetrante como uma espada de 2 gumes, ao ponto de separar juntas e medulas, é capaz de discernir as intenções do coração. O escudo da fé, Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, sabe? O cinturão da verdade, João 8:32. E conhecereis a verdade vos libertará, né? A couraça da justiça. Romanos também fala muito sobre isso, né? Creio com o coração, com o coração, com a boca eu confesso para a salvação, com o coração eu creio, né? Para a justiça. Eu acho que estou confundindo um pouco o versículo, mas eu sei que ele fala sobre isso. Então, toda a armadura de Efésios, ela está apontando o capacete da salvação, é por meio da palavra, por meio da fé em Cristo. Cristo, ele é a palavra, ele é o verbo, que nós somos salvos, sabe? Prega essa palavra na internet. E então, toda a armadura de Efésios, ela aponta para a realidade da palavra de Deus. Então, olha a compreensão. Eu não estou apenas informando, eu estou gerando compreensão. Então, primeiro, a primeira fase da taxonomia de Bloom, conhecer. Falei sobre a armadura, cada uma. Segundo, compreensão. Fiz as pessoas entenderem o que significa aquilo. Aí, o terceiro ponto vem a aplicação, que ele começa a colocar aquele ensino em prática. Calma aí. Então, se eu preciso tomar da armadura, e a armadura é a palavra, então eu preciso entender a palavra e aplicar essa palavra no meu dia a dia, declarar essa palavra no meu dia a dia, para que eu resista ao diabo e ele fuja de mim. É a mesma coisa no deserto. Jesus no deserto, ali ele usa a palavra, ele está falando, está escrito. Então a guerra ali resiste com a palavra. Sabe? Cristo ele foi o maior ensino para a gente nesse assunto. Mas aqui agora, depois de conhecer, de compreender e de aplicar, a gente vai entrar no quarto nível, né, da taxonomia de Bloom, que é analisar. Ou seja, é quando o aluno ele começa a comparar, ele começa a identificar relações e a interpretar aquilo na própria vida, sabe? Um exemplo, qual é a diferença entre a fé de Pedro antes e depois do Pentecostes? Você precisa fazer com que as pessoas analisem o texto, para que a compreensão venha mais além. Quando você começa a analisar, você começa a gerar comparação. Tipo assim, pô, Pedro não foi o mesmo depois de Pentecostes. Assim como qualquer um que estava ali reunido naquele momento. Para que a análise, ela investiga mais aquele assunto. Então, primeiro, conhecimento. Segundo, compreensão. Terceiro, aplicação. Quarto, análise do texto. Tá? Quinto, a avaliação é quando a pessoa que está ouvindo, ela começa a julgar as situações à luz da Bíblia, sabe? Ela começa a analisar, pô, será que essa atitude minha está de acordo com os princípios de Cristo? Será que isso que eu faço? Ela começa a ter uma avaliação da própria vida, ouvindo a pregação, ouvindo aquela aula. E a sexta e última, o sexto e último nível é o criar. Depois que ela tem o conhecimento, compreensão, aplicação, depois que ela analisa e depois que ela avalia a própria vida, ela começa a criar. Criar é a sexta e última, porque o aluno ele vai utilizar esse conhecimento para produzir algo novo. Ele vai começar a querer gerar. Como eu falei, o intuito principal de um ensino é formar pessoas, é formar discípulos, é fazer com que as pessoas cresçam e vão até mais longe que você. Elas precisam gerar, despertar o propósito, assim como lá em Atos 2:37, o que nós vamos fazer a partir de agora, sabe? O que Deus me chamou para fazer, o que Deus me chamou para realizar. Então, o intuito de uma aula não é mostrar o quanto você é bom. Você vai ser bom pelo quanto você vai formar na vida das pessoas que estão te escutando.
Eu não sou bom pela quantidade de conteúdo que eu tenho, eu não sou bom pela quantidade de frases que eu vou utilizar impactantes, eu não sou bom pela quantidade de story que eu vou ver, né, nas redes sociais, das pessoas me marcando, não. Eu sabe quando você realmente vai falar: "Nossa, eu fui bom nisso", é porque você está formando pessoas, é porque pessoas estão pegando esse conteúdo que você tem e elas estão criando, elas estão gerando, algo está despertando nelas, sabe. Elas vão começar a elaborar estudos, pregações, elas vão começar a preparar aulas, a discipular outras pessoas, sabe. É por isso que a taxonomia de Bloom, né, e esse assunto aqui eu quero que vocês pesquisem, procurem depois, porque existe muito conteúdo em cima disso, eu não vou conseguir falar de tudo em pouco tempo, né, mas a taxonomia de Bloom, ela nos lembra que ensinar não é apenas fazer o aluno saber a Bíblia. Ensinar ou pregar não é apenas fazer a pessoa saber a Bíblia, mas é conduzir ela a compreender a Bíblia, a viver a Bíblia e, por fim, ensinar a outras pessoas. Porque o que eu estou fazendo aqui hoje, eu estou gerando algo em vocês. O que está sendo gerado em vocês, vocês vão gerar em outras pessoas. O que vocês estão gerando em outras pessoas, vão ser geradas em outras pessoas. Então é um ciclo contínuo que não termina, que precisa, porque isso é o evangelho, isso é pregação, isso é ensino de verdade. É algo que gera, é algo que é transmitido para que o outro compreenda que ele não pode ficar parado, ele precisa dar continuidade a esse processo. Se a minha pregação e minha aula não desperta isso em quem está me ouvindo, me desculpe, a gente está fazendo alguma coisa errada. Então, que esse conteúdo que eu estou dando aqui para vocês hoje, ele venha servir de aprendizado, sabe, para que vocês continuem levando e carregando a mensagem do evangelho de forma eficaz e excelente, seja na pregação ou seja no ensino. Na próxima aula, né, na próxima da mentoria, a gente vai falar sobre a estrutura de um plano de aula. Então eu vou ensinar vocês a estruturar, ali o plano de aula, a montar, né, junto de um plano de aula que eu já tenho aqui. Então eu vou ensinar vocês a preparar e na última aula, dentro de uma estrutura de pregação, né, da homilética. Então, foi muito bom ter vocês até aqui. Obrigado pela participação. Que Deus abençoe vocês.